Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Feliz de voltar aqui para esta congregação. Já fazia um tempo que a gente não vinha cultuar aqui no Barro Vermelho. Estou feliz de estar aqui presente nesta tarde, parabenizando o conjunto aniversariante, adolescente. Deus abençoe a direção, Deus abençoe os componentes. A gente sabe que festividade tem que estar preparado, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que pagar o preço. E precisa estar atento aos sinais do Senhor. Deus abençoe o conjunto, Deus abençoe todos os conjuntos que honraram a escala do pastor. Em nome do nosso pastor Joab Fortunato, queremos agradecer a todos que vieram a esta escala. Deus abençoe o presbítero também desta congregação. Obrigado pela oportunidade por estar aqui nesta tarde. Eu quero agradecer a Deus, ao nosso pastor e ao presbítero também, por estar presente. Jesus está presente nesta tarde. Eita, glória a Deus. Falar para adolescente é bom. Aleluia. Os adolescentes aqui estão animados. Eu só escutei desse lado aqui a glória. Os adolescentes aqui estão animados. Amém, glória a Deus. Deus abençoe as direções por estar presente. O irmão também, Edinaldo, Deus abençoe. O irmão Edmilson também está por aí, na mídia, sempre. Deus abençoe o mesmo. A gente também faz parte da coordenação. Eu não estou mais tão assíduo como antigamente, porque o pastor precisou da gente para dirigir uma congregação. E por isso que a gente não está tão assíduo, mas eu venho acompanhando nos grupos, Deus fazendo coisas grandes com vós vocês também. Amém, adolescentes? Meus irmãos, com a anuência do presbítero, vamos ler o tema que foi elaborado. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia. Bom, Anderson, Deus abençoe também. A gente esteve aqui na consagração, foi importante, foi muito bom. Produtivo. Capítulo 17 de João, versículo 15, para a gente entender a história, até o versículo 17, que é o tema que vós vocês escolheram para ser abordado aqui nesta tarde. Capítulo 17 de João, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como do mundo não sou. Versículo 17 é o tema que escolheram. Diz assim a palavra: santifica-os na verdade. A tua palavra, repitam após mim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, Jesus aqui, ele tinha uma preocupação muito grande, porque ele estava prestes a ser crucificado. Então ele queria uma proteção para os seus discípulos. Ele faz uma oração sacerdotal na época, e nessa oração, no versículo 17, a qual todos escolheram, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a gente precisa ter muito cuidado nesses últimos dias, porque falar sobre santificação para o mundo ainda é arcaico, é antigo, mas para a igreja, no momento que estamos vivendo hoje, a
santificação ela deve ser prioridade. E quando o crente deixa de santificar, e quando ele deixa de aplicar a sua palavra, a palavra de Deus, no coração, acontece imprevistos, desastres grandes na sua vida espiritual. Abra sua Bíblia, a qual o Espírito Santo colocou um personagem bem conhecido da igreja, em primeiro livro de Samuel. Abra sua Bíblia, capítulo 20 de primeiro livro de Samuel. Vamos ler. A gente está num estudo, eu preciso que alguém leia para mim nesta oportunidade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 1. Quem achou para mim pode ler, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 1. Já. Correto. Amém, igreja? Porque Davi estava informando qual era o crime que ele cometeu na época. Os irmãos sabem que depois que ele vence Golias, surge uma inveja muito grande de Saul contra Davi, a ponto de querer assassiná-lo. Então, Davi na época ele tem que fugir da presença de Saul, só que acontece algumas coisas estranhas com Davi, cujo não tinha acontecido antes. O comportamento dele começa a mudar, de uma forma que a santidade e a palavra da verdade começa a se eximir, a se retirar da vida de Davi. Abra sua Bíblia no capítulo 20, é uma página posterior, capítulo 21, versículo 1 e versículo 2, quem achou para mim pode ler, por favor. Estamos em um estudo, capítulo 21 de primeiro livro de Samuel, versículo 1 e versículo 2. Correto. Olha. Correto. Amém. E pode dizer amém por isso? Entenderam? Ele estava sendo ameaçado por Saul, e a palavra de Deus diz que ele foi se esconder. E quando ele foi se esconder no templo do Senhor na época, tinha um sacerdote chamado Aimeleque. E esse Aimeleque na época pergunta a Davi o que está acontecendo. Só que Davi, ao invés de dizer que Saul queria assassinar ele, queria matar ele, Davi vai informar que o rei manda ele fazer um negócio, entregar um negócio. E diz a palavra que ele continua com a mentira. Veja que Saul queria assassinar ele. Então, quando ele chega na casa do sacerdote, no templo onde o sacerdote está, diz a palavra que ao invés de dizer a verdade, ele mente. Ao invés de dizer Saul está me perseguindo, diz a palavra, o próprio Davi vai dizer, não, Saul me mandou aqui para praticar um negócio, para entregar um negócio, para fazer um negócio. E diz a palavra de Deus que ele continua na mentira. Veja o capítulo 21, versículo 4 e versículo 5, quem achou para mim pode ler. Capítulo 21 de primeiro livro de Samuel, estamos em um estudo, versículo 4 e versículo 5. Quem achou pode ler para mim, por favor. Olha aí. Correto.
Veja que Davi tem fome e ele pede pão. Só que, ao invés de se alimentar com um pão natural e comum, diz a palavra que tinha pão da proposição. O que era o pão da proposição antigamente? Era semelhante ao pão de hoje, da Santa Ceia. Era um pão consagrado, era um pão que você precisava estar em comunhão. Mas como, Davi, você está mentindo? E diz a palavra que ele agora vai degustar aquele pão, ele vai se alimentar daquele pão, cujo estava em erro. Aí eu faço uma pergunta aos adolescentes: a mentira é pecado, sim ou não? A mentira é pecado, sim ou não, adolescente? Uma pessoa que vive mentindo, é muito difícil Deus usar ela. Deus pode usar por uma misericórdia, uma situação pontual, uma situação que às vezes acontece de urgência, pode acontecer semelhante àquela passagem do profeta velho, lá no Velho Testamento. Mas dificilmente Deus vai usar alguém que fica mentindo. E diz a palavra que a santidade, a palavra do Senhor estava se eximindo do coração de Davi. Veja o que aconteceu depois que ele mente, depois que ele se alimenta do pão impróprio, porque o pão era consagrado, não pode se alimentar do pão em erro. Amém, meus irmãos? Aleluia! Diz a palavra, ele continua. Veja o capítulo 21, versículo 7 até o versículo 9. Quem achou para mim pode ler. Capítulo 21, versículo 7 até o versículo 9. Primeiro livro de Samuel. Correto? Olha aí. Correto? Muito bem. Glória a Deus. Olha. Amém, igreja? A Bíblia diz que quando ele está dentro do salão, falando com Aimeleque, conversando com Aimeleque, diz a palavra que ele enxerga um capacho, um homem que queria também prejudicar a Davi, uma pessoa que era mandado por Saul, e diz a palavra que ele está desarmado, está sem a espada. E a gente sabe que o crente, quando ele está desarmado espiritualmente, é um problema, irmão. Quando o adolescente não está com a espada, que é a palavra, é um problema, porque começa numa mentira, depois começa a se alimentar do pão impropriamente, depois vai usar agora a espada do inimigo para combater contra o próprio inimigo. Meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado nesses últimos dias, porque quem tem a palavra de Deus no coração tem que estar vigiando, tem que ter cuidado. Eu não posso estar persuadido, influenciado, muitas das vezes para fazer coisas que Deus não se agrada. Amém, adolescente? Eu vejo muitas vezes adolescente na escola, irmãos, que às vezes fica sendo persuadido. Chega um tempo de carnaval, um tempo de, agora metade do ano, que o povo chama de São João,
e às vezes fica persuadido, não porque eu tenho que tirar nota, não porque a professora pediu para fazer esse tipo de tema, não porque eu tenho que fazer isso, não porque se eu não participar do carnaval, vão tirar meus pontos. Meus irmãos, você é crente, você vai dizer à professora, você vai dizer, professor, eu não posso fazer essa atividade porque eu sou evangélica, aleluia, eu nasci de novo, mas você tem que fazer, comunique a coordenação. Se a coordenação não resolver, fale com o seu pastor, que o seu pastor vai lá perguntar o que está acontecendo, irmão. Aleluia. Aí fica usando a espada do inimigo, abrindo brechas, e muitas vezes o inimigo, olha, toma aquela pessoa, adolescente, muitas vezes endemoniado, na escola, não estou falando que é crente, mas às vezes se envolve com essas coisas, depois está aí o problema, porque está usando a espada do inimigo. Aleluia, mas nesta tarde Jesus me trouxe aqui para te dizer: santifica na palavra, a palavra de Deus, ela é a verdade. Aleluia. Davi está perdendo os olhos espirituais. Veja o capítulo 6 de segundo livro de Samuel agora. Capítulo 6, versículo 16. Quem achou para mim, vamos lá, rapidinho. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Quem achou pode ler. Pode ler. Correto. Olha aí. Olha aí. Amém. A minha tradução não diz saltou, não, diz que ele estava bailando. Veja aí. Capítulo 6. Capítulo 6 de segundo livro de Samuel. Capítulo 6. Versículo 16, olha o que diz a minha tradução. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. A minha tradução, não sei se é a tradução dos irmãos, diz assim, mas diz assim a palavra de Deus. E vendo o rei Davi, que ia fazendo o quê? Bailando. O que é bailar, irmãos? É dançar. E para piorar a situação, porque eu já ouvi outras denominações, eu não gosto de estar atacando a igreja de ninguém, porque não é competência minha, mas eu já ouvi alguém dizer: Davi dançou na presença de Deus, não tem problema nenhum, mas só que quando Davi estava dançando, ele estava bailando, e para piorar a situação, ele estava sem camisa, perto das servas da época. Veja o capítulo 6, versículo 20, rapidinho para a gente entender a história. Capítulo 6, de segundo livro de Samuel, versículo 20. Veja aí o que está escrito. Olha aí. Olha. Olha. Veja, o que é uma pessoa despir, quando vai falar essa expressão, está despido, está sem camisa, está sem roupa. Davi enxerga muitas meninas na época e diz: agora eu vou me amostrar. Aí ele tira a roupa, fica dançando, quer mostrar os seus músculos. Ele não tinha essa prática antigamente, só que agora Davi está estranho. Por que ele está estranho? Porque a santidade de Deus estava saindo da vida de Davi. E diz a palavra, para piorar a situação, veja o que diz aí o versículo 20, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 21. Capítulo 6, versículo 21, que está escrito. Veja aí o que diz. Olha aí.
veja, irmãos, chega um momento na vida de Davi, que ele está dizendo assim: mas Deus me escolheu, e não escolheu teu pai. Veja, ele está perdendo a essência daquela época do mato, daquela época que Deus viu ele lá, com aquelas ovelhas, sozinho. Muitas das vezes quem fica no mato gosta de colocar um pedaço de mato na boca, né? Quem sabe Davi estava lá, no meio do mato, pedacinho de mato na boca, cuidando das ovelhas. Mas de repente, quando Deus começou a exaltar Davi, ele começa a perder a santidade dele, ele começa a se embaraçar, porque um abismo leva a outro. Um abismo faz o que, igreja? Onde é que está escrito isso? Veja aí os Salmos 42:7. Veja os Salmos 42:7, rapidinho, em nome de Jesus. Olha aí. Um abismo leva. Um abismo faz o que, igreja? Às vezes a gente vai aconselhar e diz: adolescente, eu gosto de falar nessa tecla sempre, porque a gente está em desenvolvimento, está num mundo só de internet, está em um mundo que tem que ter muito cuidado. A gente vai aconselhar um rapaz com 17 anos, vai começar a namorar, irmãos. Eu digo: Jesus, essa menina vai namorar com 17 anos, e para piorar, às vezes vai evoluindo, 18 anos começa a namorar, mas eu tenho um emprego. Qual é o futuro que esse camarada vai dar a essa menina, irmão? Qual é o futuro? Morar de aluguel? Ao invés de estar lá na prova do Enem, cabeçalho, parágrafo, desenvolvimento, conclusão. Minha redação vai ser 1000. Não, vamos estudar agora múltipla escolha, cálculo 1, cálculo 2. Não, vamos estudar agora, vamos ver agora português. Vamos conjugar o verbo na primeira, na segunda, na terceira pessoa do plural. Ao invés de estar estudando, está pagando preço na prova do Enem. Para lá na frente, olha, dá tudo certo, aleluia, Deus abençoar, Deus te ajudar, e aleluia, vai dar um emprego bom tanto a você, quanto a sua esposa lá na frente, mas procura logo namorar com 18 anos, 17. Aleluia, 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 aleluia. Vai aprender o que é um parágrafo primeiro, vai aprender o que é um desenvolvimento primeiro, vai aprender o que é uma conclusão numa redação primeiro. Depois que você passar naquele concurso grande, me chame para seu culto de ação de graça, que eu creio que Deus vai abençoar no tempo certo. Aleluia, aleluia. Eu gosto de falar sobre isso direto, irmão. Adolescente muitas vezes só passa na cola, só fica olhando a resposta dos outros. É a letra B. Eu gosto de falar isso sempre, porque acontece. Não se esforça para aprender uma equação de segundo grau. Aleluia. Não sabe o que é um predicado, o que é um verbo substantivo. Eu fui para a minha primeira aula de direito na época, eu fiquei com vergonha. A professora disse: o que é um substantivo? Eu baixei a cabeça. O que é um substantivo? Por quê? Eu tinha esquecido? Não. Porque na época era bolinha de papel para cá, bolinha de papel para lá, e não aprendia nada. Aí depois está pagando preço em chão de fábrica, que não é vergonha para ninguém, viu? É um trabalho digno, mas está pagando preço lá na frente. Eu não admito hoje um adolescente não saber ler, irmão, interpretar. Com internet em casa, youtuber. Eu passei 1 ano para aprender o que é fonologia, morfologia, classe gramatical, hermenêutica. 1 ano
em casa, para depois voltar aos assuntos novamente. Aí a pessoa quer o quê? As coisas assim, fácil. Não paga o preço. Vai perdendo a santidade na mentira. Muitas das vezes se encontrando com meninos, com meninas às escondidas, sem um pai saber. Se segure por aí, viu? Aleluia. Teve um congresso agora há pouco, irmãos. Eu não vou dizer a denominação, a filial, não vou dizer qual é a congregação, por questão de ética, mas teve adolescente que começou a se envolver com uma afeminada. Depois do congresso, fugiu, irmão, com a camisa do congresso. Homossexualismo, menina gostando de menina, menino gostando de menino. Sangue de Jesus tem poder. A igreja não aprendeu desta forma. Irmão, o senhor pode ser acusado por homofobia. Artigo 5º, inciso 4º da Constituição. Você está falando com uma pessoa jurídica, rapaz. Tem uma liberdade religiosa de falar isso aqui na palavra de Deus. Aleluia. Aí eu fui investigar o Instagram da abençoada. Quando eu fui olhar, a pessoa que tinha persuadido ela há um ano anterior já estava mandando mensagem: curtida, coraçãozinho para cá, amorzinho para cá, você está perfeita. A cada história, aí começa a comentar: que belezura, coração. Um ano antes, irmão. Um ano antes. Eu creio que Jesus está presente aqui nesta tarde, porque Satanás queria escândalo na tua vida, e tu ia morrer espiritualmente. Mas nesta tarde, Jesus me trouxe aqui para te dizer: se saia disso, santifique. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Até como que vai começar agora a sentir a presença do Pai. Jesus está dizendo aqui nesta tarde que o arco ele vai quebrar. E se Satanás preparou escândalo, seja repreendido agora em nome de Jesus. Elemanante horrevia fácia. Repetecante horrevia sol. Pare com esse negócio de estar curtindo fotos. Às vezes de pessoa comprometida, irmão. Aleluia. Jesus, ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe até o coração quando vai evoluindo. Porque tem gente que diz: não, mas é o meu coração, eu estou apaixonada, eu estou apaixonado. Veja o que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Quem vai ler sou eu. Quem vai ler sou eu. Capítulo 17, versículo 9. Enganoso. Enganoso é o que, igreja? Ah, mas eu estou apaixonada. Esse negócio de apaixonada pode levar para o inferno. Mas nesta tarde eu creio que Jesus está desatando o laço. A palavra está entrando no coração.
E quando Satanás disser assim, mas ninguém vai ficar sabendo, aí o Espírito Santo no seu coração vai dizer, mas eu estou vendo, eu sei de tudo, eu sei de tudo. E você vai dizer, eu não quero mais não. Alguém vai dizer, tu estás mudando, tá estranha, tu não era dessa forma. O que é que está acontecendo? Aí você vai dizer, é o Espírito Santo, é a santidade, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Obedeça para você ver que aquele concurso lá vai dar certo. A medicina que você está sonhando, diz o Senhor aqui nesta tarde, vai dar certo. Aquele concurso para juiz, delegado de polícia, engenheiro, aquele concurso lá, faz isso, olha. Foco, obediência, estudo, namoro agora não, depois, estudo, muito estudo, e Jesus, estudo, Jesus, estudo, Jesus, aí lá na frente, irmão, é bolo, é igreja reunida, é agradecimento, é culto de ação de graça, é você honrando seu pai, é você honrando sua mãe veio de família pobre, e você vai dizer, maninha, está aqui, maninha, olha o que Jesus fez na minha vida, eu vou lhe ajudar, painho, eu vou te ajudar, maninha. Você crê, adolescente? Você crê que depois desta palavra, quando Satanás lançar o convite, você vai lembrar? Santifica-o na palavra. A tua palavra é a verdade. Eu quero Deus. Mas faz comigo, eu quero Deus. Mas deixa eu tocar, eu quero Deus. Mas vai ser escondido, ninguém vai saber. Tu vai ficar na união e acabou. Mas eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Mas tu tá estranho, tu tá estranha. Eu quero Deus. Eu vou esperar o tempo certo do meu Deus. E vai dar certo lá na frente. Quem confirma a palavra, diga amém. Amém. Aleluia. Quando a ência do presbítero, eu não gosto de passar do horário, eu quero fazer uma oração. Eu não sei se chegou adolescente aqui com um coração de pedra ainda, que disse, Deus, eu quero sentir isso que o irmão está sentindo. Eu quero sentir o que a irmã está sentindo. Mas nesta tarde de festividade, neste lugar, Deus, Ele quer deixar um sinal na tua vida, e não é só sinal, aleluia, dos dons não, é o sinal da palavra, no teu coração, porque a bênção não vai ser o encerramento hoje não, irmão, a bênção vai ser amanhã, a bênção vai ser na terça, a bênção vai ser na quarta. A bênção é quando deixar de curtir lá no Instagram, coisa que não deve. A bênção vai ser aí. A bênção é quando parar de mandar mensagem sem a mãe saber. A bênção é aí. Isso vai ser bênção. Você crê, adolescente? Aleluia. Que a partir de hoje, toda vez quando você pensar alguma coisa estranha, você vai dizer, sangue de Jesus tem poder. Repita após mim, diga assim, sangue de Jesus tem poder. De novo, para ficar a marca no seu coração, sangue de Jesus tem poder. De novo, sangue de Jesus tem poder. Diga assim, Jesus, eu estou aqui, diga Jesus, eu estou aqui. Diga assim, Jesus, me use. Diga de novo, me use. Faça a tua vontade. Se o Senhor quer um coração puro, Senhor, estou aqui.
Me gasta na tua obra, Senhor. Eu quero ser uma bênção na vida de muitos. Me usa, me usa, me usa, Senhor. Teclado, filho, aleluia. Quando isso é vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar. E eu creio nesta tarde, os que não são batizados já vinham dando glória e cuspindo fogo e dizendo: Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Venham para cá os que não são batizados. Aleluia, aleluia. Wesley, toca o tangedor aí, Wesley. Aleluia, aleluia. Venha para cá logo, não tenha medo não. Oh, não tenha medo não. Oh, glória a Jesus.